em mais um programa Yoga Sem Frescura. Aqui do meu lado, Fabiano Benassi, Roberto Simões e Vinícius Baleia. Eu sou André De Rose. O tema de hoje é: existe fake news no yoga? E aí, Vinícius? Existe, prejudica um monte de gente, assim como em qualquer outro setor da sociedade, é uma praga que vem se proliferando. A fake news destrói carreiras, destrói pessoas, destrói famílias, destrói um ambiente, destrói o seu trabalho. E eu fico me perguntando qual o interesse das pessoas em promover as fake news, entendeu? Qual o propósito por trás? Discurso de ódio. Discurso de ódio. Muitas vezes se fazem para se alavancar profissionalmente também, porque acham que destruir o outro te traz algum benefício. E são coisas que vão totalmente contra alguns princípios dentro do yoga. Mas eu queria ouvir vocês também falando aí alguma coisa. Bom, na minha época, fake news era fofoca, né? Hoje está com requintes maiores de crueldade, né? Há uma sofisticação na fofoca. Você divulga isso em mídias sociais, isso se alavanca. Para mim, fake news é mentir. Você, invariavelmente, tanto que isso é verdade, né? Fake news está relacionado à mentira, desculpa o trocadilho, que é uma coisa que o André adora. Ele está relacionado também ao anonimato. São poucas pessoas que se colocam para debater o assunto. Eu acho que o debate, o diálogo, ele está no lado oposto de quem promove fake news. Fake news, você joga uma mentira e você não fica para discutir. Você não fica para discutir. Ou você se esconde pelo avatar, pelo anonimato, ou você... e aí você não aparece. Ou você joga e depois disso não fui eu que falei. Então, para mim, fake news está totalmente contra ao que é yoga. Existe sim no yoga. Está relacionado à contramão de alguns yamas, como a verdade e, obviamente, a rinsa. Como muito bem o André colocou, eu acho que está por trás disso aí é o ódio. Né? E o ódio está relacionado a um outro sentimento que é o medo. Né? O ódio e o medo, eu acho que caminham juntos, né? E são propulsores para divulgar fake news, mentiras, né? Falácias, fofocas em relação ao yoga. É claro que há sempre um objetivo por trás. Então, esse é o ponto, talvez a gente tenha mais campo para pensar aqui. O que está por trás é um benefício. Então, eu jogo uma mentira, isso vai se alastrar e eu vou me beneficiar de alguma forma. Então, a divulgação de fake news está sempre relacionada a benefícios próprios. Portanto, mais alguma coisa contra o yoga, que está relacionada a um dos kleshas, que é o orgulho ou o egoísmo, né? Pensar em si mesmo. Isso vai contra os princípios do yoga, que para o yoga isso vai aumentar o teu turbilhão, vai te fazer enredado mais de samsara. Isso é contra, né? Vai prejudicar a própria pessoa que divulga isso. Então, quem divulga um fake news, uma mentira, uma farsa dessa, está no caminho oposto ao que é proposto pelo yoga. E árvore que dá fruto é a que leva mais pedrada, né? Sim, temos que a maior parte das vezes, quando a gente vê as pessoas atacando alguma coisa ou atacando alguém diretamente, é porque essa pessoa talvez tenha um conteúdo, tem alguma relação entre as duas. Não é uma coisa gratuita. Sim. Porque assim, eu não acredito que as pessoas sejam más o suficiente para falar sobre uma pessoa ou jogar uma fake news no ar se ela não tem uma relação direta com aquilo. Se aquela pessoa não perturba ela de algum jeito ou incomoda, seja pelo conhecimento que ela tem, seja pela projeção que ela tem, que ela também gostaria de ter. Então é muito satisfatório, há um prazer nas pessoas quando a gente vê elas propagando a fake news sobre os outros. Né? Gente ruim existe, tá? Gente má existe, mas ele invariavelmente entende que está fazendo benefício. Obviamente. Quando ele tem uma consciência maior, que ele está promovendo o ódio, a raiva, a mentira, difamação, para destruir o outro, porque destruindo o outro ele vai se beneficiar. Então, ele sabe que está agindo de má fé, sabe que é ruim, mas ele vai se beneficiar de alguma forma. De coisas mais palpáveis do que nós estamos discutindo aqui, desde coisas mais como copiar a marca, o logo,
desde copiar, obviamente, a ideia. Ou, quando você, e invariavelmente, quando você copia a ideia do outro, e esse outro se manifesta e fala assim, não, isso aqui tu não pode utilizar. Aí vem assim, mas o yoga promove o desapego. Não, o yoga promove você a pensar em si mesmo, né? Pensar sobre a sua própria criatividade, sobre o seu próprio potencial. Quando você faz Ctrl-C e Ctrl-V de algo, ou quando percebe que está agindo de uma forma que você queria ter aquela luz, aí você vai lá e vai acabar com ele. O mais fraco, o mais medroso é o que se esconde atrás de um avatar pelas mídias sociais, né? Alguém honesto vai chegar e falar para você direto algo que está te incomodando. O desonesto, o que está contra o caminho do yoga, mesmo se fantasiando de yogi, é o que vai agir de forma escusa para acabar com o outro. Então ele não tem a criatividade, não tem a singularidade, não tem o poder de ele mesmo crescer, pensar o yoga de uma forma original. Ele vai atacar o outro que pensa assim. Invariavelmente aquele cara que pensa em resgatar a essência do yoga. Esse tem discurso de ódio contra o outro que se vê mais plural, mais híbrido, e ele vai então tentar achar mecanismos para acabar com aquilo. Um deles é o fake news, um deles é mentira. Né? E aí é uma loucura, né? Uma ambivalência, porque ele vai contra o próprio pensamento, a própria filosofia na qual ele diz e vende, se promulga como algo benéfico para a sociedade. Eu vejo também a fake news como uma coisa que depende de outras pessoas, né? As pessoas... Tem que comprar ideia. Tem que comprar ideia, exatamente. Ela tem que ler, tem que ver o vídeo, ela tem que reconhecer a autoridade e, a partir disso, existir aquela propagação. Porque tem fake news que não vai para frente. Não cola. Não cola. Mas tem fake news que você percebe que toma uma proporção muito grande e eu acho que a gente não tem a cultura, ou talvez o aprendizado, a educação, enfim, de checar os fatos e os lados, né? Eu acho que esse é o ponto importante. Confirmar se realmente quando que aconteceu e buscar a internet da mesma forma que ela facilita a distribuição da informação. Ela dificulta. Ela, por um lado, dificulta você pesquisar, mas ela também te dá condições de você se conectar com pessoas, de você pesquisar história. E o mínimo ali de esforço para você validar alguma coisa antes de você propagar, acho que seria o mais adequado, mas não é isso que acontece. Eu acho que a internet, Facebook, as mídias sociais, elas entram com algo muito pejorativo, muito ruim para a sociedade, que ela tem tanta informação, a seu dispor, que não dá tempo do leitor, de quem está ouvindo, ter o tempo de maturação, o tempo de ruminação. Porque uma coisa é você ler uma notícia, você é alfabetizado, você lê. Outra coisa é você compreender o que está acontecendo ali. A compreensão necessita um espaço, um tempo dilatado, para você ter tempo de maturar aquilo. Gente, é o princípio da prática meditativa. A prática meditativa, ela dá ao oposto dessa enxurrada de informação. Não é coincidência que a gente traduz o yoga como a diminuição voluntária das modificações mentais. Há tanta informação chegando e você reage como bicho. A informação chega, você reage, é automático, né? Você não tem tempo de receber aquela informação, maturar aquilo, dilatar o tempo para você pensar em como responder aquilo, nem que seja o silêncio. A informação chega e já responde direto. É uma obrigação responder aquilo. Moral. E você responde qualquer besteira. Sim. Né? E isso é interessante porque o assunto é relacionado a fake news e yoga. A base do yoga, a série do yoga é meditar. E meditar é justamente o contrário de fake news. Ou seja, eu ter tempo de compreender a informação chegando para mim. Eu tenho um tempo dilatado, estendido, que a meditação é isso. Eu observo um objeto e me demoro nele, entre aspas, eu me demoro nele. Nesse tempo dilatado, nesse tempo liso, maior, eu consigo então compreender o que aquilo quer dizer. E se você se dá esse tempo, você vai conseguir detectar um monte de mentira acontecendo, um monte de gente copiando ideias de outros, e você não vai reagir de forma inata. Então o que está faltando ali nas fake news é mais prática demorada de meditação, ou seja, de uma prática verdadeira do yoga, sobretudo no meio do yoga. É você receber uma informação, você tem tempo de pensar sobre aquilo, as pessoas não têm, respondem de forma inata, igual bicho.
Isso é óbvio. Vai construir narrativas de ódio muito maior. Essa reação a determinadas fake news é muito relacionada à maneira como ela te atinge. Se ela te atinge de uma maneira muito direta, você se vê atacado por aquela fake news, obviamente você vai ter uma reação mais imediata. Luta ou fuga. Entendeu? Exatamente. De bicho. Adrenalina, ou foge ou luta, entendeu? Enquanto que outras fake news, de repente, passam ali batida, que não deveriam também. Que você deveria ter esse mesmo, não esse processo de reação ou de luta, mas de ruminar aquela mensagem, de ruminar aquela fake news e de buscar compreender aquilo, se aquilo é uma verdade, se não é verdade, se... É o diálogo, né? Como que aquilo vai te atingir. Fazer a pergunta, mas por quê? Mas o que falta é justamente isso, cara. E não só em fake news, cara. Em qualquer informação hoje é o questionamento, cara. Sacou? Falta uma capacidade interpretativa e de questionamento de tudo que a gente recebe, principalmente no meio do yoga. Entendeu? Então pode vir como fake news, pode vir como uma literatura, pode vir como um sutra de Patanjali, como um filme, como um mantra, como o que quer que seja. Prática. Entendeu? Como um guru. Entendeu? Então, cara, a gente perdeu essa capacidade de olhar e de questionar, cara. A gente perdeu a capacidade de ser humano, porque essa capacidade é de ser humano. O ser humano não nasce. É o verbo to be, ele vai sendo. Você nasce bicho. Você vai sendo humano em contato com os outros. Você não tem mais contato com o outro, porque você fica atrás de uma telinha e colocando like, dislike, xingando e no anonimato, você vira bicho, você vira um passarinho curió. Você não tem tempo de pensar sobre o mundo. Isso é totalmente o oposto do que o yoga prega. Você não tem tempo de pensar sobre o mundo porque você não vê o mundo. Sim. O seu mundo se resume àquilo. Não, eu acho que você também não tem uma outra coisa que é ouvir questionamentos e argumentos diferentes daquilo que você se fecha, acredita, que você tem assim de impressão, O estranho a você é o que mais compartilha com você. Exatamente. Você cresce com o estranho. Você se empobrece com o igual. Então, todo mundo está pensando igual, a mesma coisa. Um cara que tem uma intuição diferente, porque se demorou mais sobre um matemático, assim, eu penso assim, você pode ser execrado daquele grupo. Né? O pensamento plural é o que enriquece uma sociedade, um meio, uma comunidade gregária, e não todo mundo pensando igual. O fake news faz um exército de pessoas, ele obriga, ele incide, né, sobre um exército de pessoas pensar igual sobre aquilo, porque vira uma verdade absoluta. Não existem universais. Sim. Não existem universais. E apesar de ser, muitas vezes, a notícia aquilo que desperta um sentimento muito forte, às vezes de repúdio, de raiva, fugiu a palavra, mas é algo que faz com que a pessoa ela tenha uma necessidade, às vezes, de agir ou de compartilhar. Só o compartilhamento já propaga, né? Mas faltou fazer o que próprio, quando você lê o Yoga Sutra e você vê a história de como que o Yoga Sutra foi desenvolvido, então tem a questão das discussões, né? De você compartilhar e aí quando você realmente elimina os argumentos do outro, né? O que perdeu se declara, né? Fica em silêncio, né? Não consegue responder. Exatamente, ele se declara ainda discípulo daquele que ganhou. Então essa base parece que se perdeu. É que o xaramanismo, na época que o xaramanismo estava desenvolvendo a ideia de debates públicos, era enriquecedor, porque a sociedade inteira se enriquecia com isso. Sentava uma pessoa para debater com a outra, uma de frente com a outra, quem ganhasse era como se a gente vê hoje torcida para time de futebol. Então as pessoas ficavam ali, mas no processo, ao invés de ficar só vendo um cara fazendo gol no campo do outro, o gol era o enriquecimento do conhecimento, então aquilo era muito positivo. Mas esse movimento, que é um movimento distópico, não sai a palavra agora, mas é um movimento que acontece algumas vezes na sociedade, que é como o yoga se movimentou principalmente. O yoga tenta tirar a pessoa desse estado primitivo. E o estado primitivo é, nós falamos igual, então nós nos protegemos. Por que falamos iguais? Então a gente é um grupo que se protege. Isso aconteceu na época do movimento nazista,
né, que foi o processo que fez com que a cultura, o povo se juntasse mais na forma de um bem comum para o povo contra um mal que estava acontecendo. Tem até uma experiência onde eles colocam, uma experiência psicológica, onde eles colocam várias pessoas, né, umas 5, 6 pessoas, que são pessoas do grupo da pesquisa, e uma pessoa que vinha de fora. Aí eles colocavam um vídeo e colocavam uma série de produtos e tal para eles falarem o nome. Ninguém sabia por quê, aliás, o pessoal do grupo sabia, essa pessoa não sabia, então aparecia um abacaxi, aí a primeira pessoa falava laranja. Aí o outro aparecia abacaxi, laranja. Mas todo mundo na mesma sala, laranja, laranja, laranja. Quando chegava a pessoa que não sabia de nada daquilo, ele falava laranja. Por que ele falava laranja? Aí depois foram perguntar, por que você falou laranja? Eu falei, não sei. Todo mundo falou laranja, eu falei laranja. Mas não é um abacaxi que apareceu ali. Então é uma característica humana. Parece que a gente se junta porque a gente concorda. Então a gente ganha a força dos outros. Então as pessoas vão escutando uma informação, ela bate, como ele falou, bate, a pessoa já joga para frente para se sentir parte do grupo. Ela já é parte de um grupo ali. Então apareceu uma informação que é o amigo do amigo dela, ou é o próprio amigo dela. Ele quer ser legitimado pelo grupo, não sabe? Exatamente. Mas isso é totalmente humano. Falta de tempo mesmo, né? Porque o início da democracia é o diálogo. Né? A descrição que você deu aqui é de um governo totalitário. Né? Agora, as formações sociais são diversas. Né? Eu posso ter um sistema social, por exemplo, organizado em clãs, né? Uma sociedade primitiva, no qual, mesmo nela, vai ter gente pensando diferente, nem por isso ele vai ser expulso de lá. Há um conjunto de regras morais no qual se convive aqui. Depois você vai crescer para uma sociedade que seja mais déspota ou imperial. Nós temos um tipo de sociedade que é capitalista, né? Onde o plural ele também acontece, ele é bem-vindo a essa globalidade, né? No sistema capitalista, muito mais uma sociedade primitiva. Só que a questão é que você precisa compreender o outro e não tolerar a ideia. Eu não quero que ninguém tolere, né? Eu tenho intolerância contra... Não, você tem que respeitar, porque a posição do outro é tão certa quanto a tua. O que nós estamos discutindo aqui não existe uma verdade que seja única e alguém que esteja fora dessa verdade está errado. Todos os pontos de vista podem viver em conjunto. O que nós estamos discutindo é a divulgação de uma formação caluniosa sobre uma pessoa do grupo, no qual todos os outros, sem ter tempo de reflexão, já o julga, o condena e o expulsa. Seja, e invariavelmente, que nós estamos colocando em pauta em discussão, é que essa pessoa que promoveu, ou um conjunto de pessoas que promoveu essa mentira, está fazendo isso para difamar um e se beneficiar com isso. Para quebrar o outro e ser beneficiado com isso. Isso é um mal. Mesmo que essa notícia tenha sido verdadeira. Existem grupos na sociedade, instituições, é o nome que a gente dá, que é responsável por isso. Não é você. Não é você. Há uma instituição que é responsável por julgar fluxos que são fora dos códigos. Fora dos códigos. Ela é responsável por julgar isso. E não, imagina uma criancinha chegando na escola e ele vai, sei lá, ele está fora do uniforme. Não cabe à turma bater nele para ele usar o uniforme. Existe a professora que vai educar ele nesse sentido. Então, a divulgação de fake news está sempre por baixo. Isso é um ponto interessante pensar aqui. Está sempre por trás o benefício de um que divulgou isso. Esse tempo de maturação, de pensar sobre a informação, de checar a informação, de ler sobre ela, conversar com, se for próximo de você, conversar com o envolvido. Isso. Ou também, você pode fazer a seguinte pergunta para você: o que eu tenho a ver com isso? E o Kiko? O famoso e o Kiko. O que eu tenho a ver com isso? Nada. Então, vai cuidar da sua vida. Você tem mais coisa para pensar. A sua vida é mais importante do que isso ou não? Mas não é uma coisa... Todo mundo fala assim, esse momento que nós estamos vivendo agora e que está muito ruim porque as pessoas estão muito fundamentalistas. Não é. Pensa no caso da escola base. Quem lembra, né? Aquele casal que tinha a escola perdeu tudo. A vida deles acabou. Sim. O cara morreu por causa disso. Eles depois não tiveram nem desculpa dos mesmos meios de comunicação que afundaram a escola.
Ou seja, acabaram com a vida deles, acabaram com o financeiro deles, acabaram com a reputação deles, eles foram excluídos da família. Porque todo mundo, na família, achava que os dois tinham feito isso com as crianças para depois a pessoa se retratar falando, não, é porque a gente descobriu, que foi mentira. Quem é que depois deu o retorno financeiro para eles? Ninguém. Quem é que depois devolveu a escola para eles, que ela foi toda depredada? Quem é que depois restituiu a eles o nome que eles tinham? Ninguém. Agora, todo mundo se deliciou falando daquele casal que abusou da criança e que não tinha abusado coisíssima nenhuma. Então, não é uma coisa nova, não está acontecendo agora. É fruto de uma pressão social por justiça, é fruto de uma pressão familiar, né, das pessoas em volta. Por que as pessoas propagam isso? Agora, será que é instinto? Agora, que há uma peculiaridade no momento atual, né? Eu acho que a fofoca não é algo novo, mas há um momento atual no Brasil especificamente, no mundo, vamos pensar no Brasil, que é peculiar. Né? O Brasil demorou 60 anos para entender que existem duas posições políticas que são diferentes. E isso acirrou um sentimento de vingança, de ódio. A gente tem 4 sentimentos que são básicos que destoam o eixo do estresse: o medo, a raiva, a fome e a dor. Esses 4 são sentimentos básicos. Qualquer animal, passarinho, curió, hipopótamo e você, com fome, dor, raiva e medo, dispara o eixo do estresse. Só que nós somos bichos que podemos pensar sobre isso. Ao contrário do meu Golden Retriever. A gente pode parar, observar nosso sentimento, dilatar esse tempo e pensar na resposta que vai dar para a sociedade, para o mundo. Isso é meditação que eu estou falando. Eu estou falando da meditação fora da posição de Instagram. A meditação vivida na vida vivida. Você conseguir, você recebe a informação sensorial, você percebe o mundo chegando em você, medroso, com ódio, fome no sentido até metafórico também, e aí você tem tempo de reagir a isso. Voltamos a dizer, é humano, só que nós, por sermos humanos, temos a capacidade de dilatar esse tempo e dar uma resposta à medida ou o próprio silêncio, que às vezes é a melhor resposta que dá. Não é se abster, mas ter tempo de pensar sobre isso. E aí, checar, olha, vamos dizer isso mesmo, isso aqui, isso aqui, e não emitir sua opinião. Eu não estou nem aí para a sua opinião. A minha opinião não serve para nada. Não serve para nada. A ciência surge justamente para acabar com a opinião. A gente chama isso de senso comum. O hábito. A ciência vai surgir em 400, 500 anos para falar assim, não, será que é isso mesmo? Será que não existe uma outra explicação possível para isso? E aí mostra, e mesmo assim a informação científica, ela não é uma verdade absoluta. Todo artigo científico tem um pezinho embaixo, que a probabilidade que está sendo escrito ali é uma grande besteira. P menor que 0,05. Ou seja, mesmo um fato científico, uma informação científica, pode ser uma grande besteira. Né? Pode comer ovo, não pode comer ovo, agora é só clara, depois é só gema, corre 3 vezes por semana, agora só caminha. Né? Ela é mutável. Então as informações também são mutáveis. O que é dito agora pode não ser amanhã. Então antes de emitir uma opinião, pense sobre, reflita sobre e pense, será que a minha opinião tem alguma relevância aqui? Todo mundo se acha muito importante para dar opinião. E não é. E as redes sociais empoderam muito, né? Tem gente que vive fazendo isso para ver a quantidade de like que ela tem. Não, tem até o nome, né? Influencer, né? Não sei como é o nome, mas é... Seguidor, tem mais like. Eu tenho um outro questionamento de um textozinho que eu li outro dia, que o texto não direciona para fake news, mas para um comportamento, principalmente dos brasileiros. Diz que um carinha numa esquina de Nova York tinha um carrinho que vendia pipoca. E numa rua impregnada por comerciantes brasileiros de Nova York ali. E os brasileiros denunciaram o cara que estava ali, legal, vendendo a pipoca dele na esquina, fazendo o trabalho dele honesto. Chegou a polícia e nisso chegou uma assessora de um secretário da prefeitura dos Estados Unidos. Ela pegou o cara, levou para a prefeitura, deu uma licença para o cara, e não só deu uma licença para o cara, como falou para o cara assim, olha, essas denúncias são típicas de brasileiro, cara. Porque se fosse um americano, jamais ele denunciaria o cara. Porque o americano quer ver o outro crescendo. Sim, é uma forma de pensar diferente do mundo. Entendeu? O brasileiro, não. Ele acha que você vendendo um produto ali, você vai estar prejudicando. E eu fiquei analisando esse pensamento.
o quanto na nossa cultura a inveja é presente, cara. A gente é muito difícil de aceitar o sucesso, a ascensão do próximo, cara. Sabe? Isso incomoda pra caramba na nossa sociedade. E muito das fake news, cara, e muito desse projeto de fake news política, por que as fake news do Bannon, esse estudo todo que foi feito durante o processo político de eleição, foi feito no Brasil e não foi feito num país da Europa, não foi feito num outro país da América Latina do Sul, foi feito justamente no Brasil. Tem algum estudo por trás disso, entendeu? Perfeito. Dentro da nossa cultura. E eu fiquei analisando como esse processo de fake news, a gente abraçou isso. A gente, eu digo de uma certa maneira, a sociedade brasileira abraçou isso. Como a gente tem a necessidade de destruir o próximo. Como a gente tem a necessidade de destruir uma reputação. Sacou? O que está por trás dessa motivação? Será que a gente é tão mesquinho, cara? Será que o brasileiro é tão pobre, humanamente falando, assim, humanisticamente falando, a chegar a esse ponto de só poder ascender de alguma maneira destruindo alguém, cara? Eu acho que a gente tem uma peculiaridade na nossa cultura que é o racismo escondido. Né? Não sei se responde, mas estou pensando junto com o que você falou aqui. A gente tem um racismo escondido, né? Todo mundo é racista, agora está se explorando mais. Todo mundo não, né? O Brasil é um país racista. Mas finge que não. Então nós temos elevador de serviço social, temos um quartinho da empregada. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, isso é mais declarado. Né? No Brasil isso é muito escondido. Talvez a fake news revele um pouco mais dessa alma racista, não só com o negro, obviamente, mas essa coisa, o cara tá ali e eu não, no teu exemplo, né? Pode ter relação com esse racismo que é escondido, né? É meio a ideia do Capitão do Mato, né, cara? O cara é negro, mas ele tá numa posição, tá com uma capa de Capitão do Mato, né? Tá a serviço do senhor de engenho, né? Tá fudido tanto quanto, mas ele se entende mais, eu estou usando o termo entre aspas, mais pra casar mais branco, né? Do que aquele tá do que pra senzala. Talvez seja isso, sabe? Na tua fala aqui, e essa ideia do fake news, né? Porque um cara que promove um fake news, ele se acha moralmente superior àquele. Tá compreendendo o que eu quero dizer? O cara promove um fake news, ele se sente moralmente superior àquele. É o espírito do Capitão do Mato. Um bosta, não, bosta no sentido de humano, né? Mas mais um como todo mundo, mas ele se sente superior àquele ali. Ele se sente moralmente superior àquele. Né? Ele se sente moralmente superior àquele. Né? De poder dar chibatada, de obedecer àquele. Então, aí, talvez esteja meio nessa alma escravocada do Brasil, né? Que grandes sociólogos do Brasil não tocaram ou revelam com um racismo mais tranquilo, né? Como Casagrande Senzala, uma forma de retratar, grande livro, grande história, grande livro de sociologia, mas retrata o racismo no Brasil de uma forma mais branda, sabe? Enquanto tem fotos, cara, do negro em 4 apoios, criança, né? Com um bebezinho branco em cima brincando de cavalo, né? É o racismo, né? Os Estados Unidos, talvez os Estados Unidos tenham essa forma mais declarada, né? mais clara, né? Desse racismo. O Brasil é sempre meio brando, não! É da família, mas come lá atrás, né? Dorme no quartinho lá atrás, entra pela entrada de serviço, né? E tudo bem, né? Estados Unidos não, tem o banheiro lá fora, né? Tem um filme agora, Green Book, que mostra isso, né? Um grande pianista, ele não é o banheiro lá fora, né? Ele vai fora da casa, né? Talvez a gente tivesse mais tempo para especular, talvez tenha nessa origem, assim, de... Você sabe com quem você está falando, né? Você sabe com quem você está falando, né? A carteirada, né? A carteirada, né? Quem você pensa que é para falar assim comigo? É outra forma, na mesma situação, né? O colonizador pensa, quem você pensa para falar assim comigo? Você é um bosta. Né? O brasileiro vai falar assim para um outro, né? Quem você pensa falar? É o Capitão do Mato. É o mesmo espírito do Capitão do Mato. Né?
Quem você pensa que é para falar assim comigo? Eu sou igual você, um bosta, né? Igual você, trabalhando, sofrendo aqui para dar igual. Então, fake news pode estar relacionado a essa questão racista no Brasil, né? De se achar superior moralmente para poder acusar o outro e não se entende na mesma situação, né? Ou que poderia passar por isso, por uma calúnia também. Eu quero ver quem é moralmente aqui, mesmo, para chegar e falar assim, não, aqui eu errei, divulguei uma informação que eu não deveria. São poucos, né? São poucos. E olha só, um dos yamas aí, o mandamento do yoga é a verdade. E o pessoal se esconde de uma forma muito covarde. Suja, né? sim. Até claro. porque, assim, propagar fake news é crime. Na nossa legislação é crime também. Sim. Tanto que eu já processei. E aumenta a limite, né? Dá tesão fazer isso, entendeu? Dá. Ele tem um ganho de tesão. Só não dá tesão quando chega um É? oficial de justiça na porta, né? Falando para a pessoa, olha, o senhor tem que Mas comparecer eu na estou atrás de justiça. um avatar, Pronto. né? Eu estou atrás de um avatar, né? Não sou eu. Mas Sou- tem que, do mesmo jeito. que- Yoga que namorado, ela- sei lá, nem se existe isso, não. O yoga moralista, tem isso. Né? O cara se esconde atrás de um tsunami da moral, sei lá. Tsunami da moral. Tsunami da moral, né? Isso é irado, hein? Isso é irado. Então ele se esconde atrás de um avatar para poder construir memes, para xingar o outro, né? No fundo, ele é um covarde, né? No fundo, é um medroso, né? Propagando ódio, porque o cara faz um meme xingando o outro, é covarde e está, obviamente, né? Ele está se autoproclamando o conhecedor. Ou seu eu é errado, e o seu? Não é errado também? Não, claro que não, né? Descobrir a verdade, mas não é a minha, ninguém faz isso. Descobrir a verdade, qual que é? É a dele. Não, ele vai dizer que é a dele. Então, por trás está o ódio, por trás está o medo, é um covarde, mas ele está ganhando, ele tem um ganhozinho de tesão, de libido, né? Se sente põe em cima da mesa, né? Põe em cima da mesa, então ele se sente mais. E aí ele vai ganhando curtir, ele vai ganhando comentários, é isso mesmo. Aí sobe no palanque, né? Sobe no palanque. E o yoga é o contrário disso, cara. Não anonimato, mas é um cara humilde não no sentido cristão, mas humilde de se compreender a sua força, mas não precisar colocar em cima da mesa, né? Não precisar gritar. Ele é alguém que está ali no meio, fazendo o seu caminho, fazendo a sua busca, né? O caminho do yoga, ele é solitário. O que significa Kaivalya? Palavra literalmente, uma das traduções é solidão também. Solidão, solitude, isolamento. É um caminho sozinho mesmo, assim, quando você tem a comunidade, as escrituras, mas a prática é tua, é com você, e é isolamento, é solitude, por quê? Porque a tua vida não é a de outro. Quem você vai ver na prática meditativa é você mesmo. E às vezes você não é tão legal quanto você imagina que seja. Na maioria das vezes, né? Aí você direciona o foco para o outro. Não sou eu que sou o bosta. Aí tem like, tem curtir, tem mais comunidade, tem seguidor. Aí fala, tô com a verdade mesmo. Aí vira Superman, né? Vira Mulher Maravilha. Até como você falou, o oficial de justiça bater na porta dele, né? E o mais louco sobre isso, e que justamente está acontecendo no mundo do yoga, fazem a fake news, né? A pessoa se protege e entra na justiça. Processa um monte de gente. Aí, tá vendo? Olha só, esse professor de yoga processando os outros. Puta, você vai fazer o quê? Aí você é um bosta, porque... Eu trabalho né? E depois você também é um bosta porque está se defendendo. Não há lógica nisso. Na verdade, e principalmente na verdade, a bosta defesa porque ganhou. Não, é assim, mas quando você ganha e se defende, não aparece. Ninguém Não, fala, não olha, aparece. eu recebi o oficial de justiça aqui, eu promulguei uma informação errada. Eu quero me pedir desculpas. Eu viro seguidor. Esse é mestre. Não, errei. Fiz bosta. Errei aqui. Não deveria ter falado aquilo. Divulguei, ou pelo menos apaga. Eu, na época de eleição, fervoroso numa campanha contra Bolsonaro, divulguei informações no qual alguém me alertava. Falou, isso aqui, essa informação está errada. Eu falei, pô, é verdade. Olha, essa informação é 2016. Tirava na hora. Porque ninguém está ileso, claro que não, entendeu? Claro que não. Chega uma informação ali, muitas vezes, quando rolou o lance do Prem Baba, eu recebi um dossiê do cara, né? sacou? Eu falei, porra, não é possível
E eu divulguei sem averiguar, cara. Eu divulguei sem averiguar. E fui atrás, depois que eu fui atrás, cara, quando alguém me perguntou, porra, meu irmão, você conhece isso? Você sabe se isso é verdade? Você sabe a fonte disso? Porque eu quero divulgar, porque isso é importante. Sim. Aí eu falei, puta, eu não sei, mas aí eu vou atrás, cara. E fui atrás, e cheguei em quem fez e quem escreveu. E aí tudo ficou mais claro e pelo menos eu corri atrás. Mas... Sabe de onde veio, né? Sabe então a origem daquilo ali. Acho que isso é mais importante, sabe? Cavar a origem daquilo ali. Fala assim, pô, divulgou errado, mas cara, eu fui checar, ele disse isso, agora... É igual texto científico, né? Você não inventa a roda na ciência. Você vai buscar o marco teórico e o cara pensou isso. Aí eu não concordo com isso, cara. Vai atrás de Aristóteles, de Platão, foi ele que falou que existem dois mundos, né? Vai discutir filosoficamente o cara. Não acredita em Deus, cara. Pega o livro de São Tomás de Aquino e troca ideia com ele, porque ele prova numa lata desse tamanho que Deus existe. Não concordo, acho que não existe. Vai trocar ideia filosoficamente na mesma área com ele. Aí não tem o que passar, então se cala. Eu acho, na minha opinião, não importa a sua opinião. Não é reunião de família. Você não está no almoço. Não quero a sua opinião. Eu acho que... Não, mas tem um lado também de como você, de certa forma, mesmo para grupos pequenos, você representa, né, lá no momento da sua aula, no momento a maioria das pessoas dentro do yoga não são praticantes, os mais ativos, são os professores, são pelo menos o que eu vejo, né? Você está falando... e posso você estar vê errado, bastante, né? Mas eu vejo bastante. Você vê bastante com essas professores. pessoas, exatamente. Então, são pessoas que, de certa forma, têm outros seguidores, mesmo que seja um grupo pequeno, mas imagina uma proporção grande quando isso acaba levando, né? Quando você não checa, quando você... Mas não fala que é sua ideia. Não faz Ctrl-C e Ctrl-V. Segundo Yogananda, segundo Kuvalayananda, segundo Shivananda, segundo Ramakrishna, segundo meu professor. Não faz Ctrl-C e Ctrl-V. Não cola em você. Olha, meu professor me informou, e isso eu vejo muito em aula anual, que essa questão aqui que você colocou, ele percebe dessa outra forma. Você cita a fonte. Enriquecedor. Enriquece o diálogo. Isso é fantástico. Isso é legal. Eu falo, não. Segundo o meu, ele pensa dessa forma. Isso é legal. Só que isso dá um trabalho, entendeu? É muito mais fácil pegar todo mundo falando a mesma coisa. Cordeirinho, rebanho. Quando você tem um monte de... Você tem raposa, tem cordeiro, tem coelho, tem cachorro, cada um vai ter uma opinião diferente, dá mó trampo. Então, isso chama democracia. Democracia é você abrir para o diálogo, para a fala. Né? Uma sociedade com um déspota, ela não abre esse diálogo. Em geral, o déspota é praticamente o filho de Deus ou o próprio Deus. A nossa sociedade não comporta isso. Então, quando a gente começa a perceber discursos que são autoritários, discursos que estão ligados mais ao totalitarismo, ou seja, é a minha verdade que prevalece, tudo contra ela está errado, é o mal. Esse discurso maniqueísta, isso é um perigo. A fake news sempre foi, sempre fofoca, sempre existiu gente maldosa, mas nesse momento agora isso ganha uma conotação que parece que as pessoas começam a perceber que isso empodera, porque tem um ganho de libido. Ganha, eu faço parte dessa comunidade aqui, todo mundo com mãozinha, todo mundo, é o nacionalismo, é a fala do André, né? O que a gente está propondo aqui é o que o yoga se propõe, é ser plural. O yoga não tem um caminho lá, não, ele vai estimular você a perceber a sua própria vida. E isso é a pluralidade. Olha, historicamente, o 4º capítulo de Patanjali foi escrito quantos séculos depois, né? Você que é o dono da... Ninguém sabe, certo? Talvez 8 séculos depois. Muito tempo depois. Por quê? Porque começa a entrar na sociedade indiana, hinduísta, um discurso budista que é conserva de castas e blá 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 blá. Aí é necessário criar um outro capítulo para... Isso é rico. Agora quem pega o texto e fala, é verdade, fica carregando o resto da vida, coitado. Mas também tem uma falta de análise das pessoas muito grande, porque, por exemplo, mais ou menos em 2001 eu recebi eu estava vendo um site que estava escrito
Saber relaxar bem é saber viver bem. Aí embaixo, quem é que estava dizendo isso? Patanjali. Em que capítulo e em que sutra ele falou isso? Não tem. Hoje, se você entra e faz uma busca aí na internet, vai lá e faz uma busca, agora, né, você vai ver 50 mil sites falando saber relaxar bem é saber viver bem. Significa que você tem, no mínimo, metade disso, vamos dizer que nem todo, mas assim, uns 20 mil professores, porque geralmente quem coloca site na internet é um professor de yoga, 20 mil pessoas dizem isso. Eles nunca leram, nunca abriram o Yoga Sutra. Nunca abriram o Yoga Sutra para citar isso. Elas simplesmente jogaram para frente sem raciocinar. Essa divergência, só para completar o que a André está falando, essa divergência foi o que fez com que eu fosse atrás de estudo de sânscrito. Por quê? Você vai ler a tradução, a outra, aí você fala, cara, não é possível que dois textos falam do mesmo... Tem a mesma base, tem coisas completamente diferentes. Agora é claro que você nunca vai encontrar a interpretação correta, né? Porque é só pensar na Bíblia. Nós temos Lutero e Calvino e a Igreja Apostólica Romana. Leem o mesmo livro, construíram duas cosmovisões totalmente diferentes. Então, não adianta essa busca vã de... Claro, tem que fazer a sua busca. É a sua interpretação sempre. Sim. Agora, quando alguém coloca, olha... Patanjali escreveu que o yoga está relacionado ao relaxamento. Fala, pô, o mínimo você tem que falar assim, da onde você tirou isso? Se a pessoa fala, não sei, pô, você perdeu. Mas a pessoa também pode falar, não, eu li esse sutra e na minha interpretação, porque eu pensei assim, é outra construção, é uma outra fala. Né? O cara fala, pô, não concordo, mas... Perfeito, você fez a tua interpretação. Então, segundo essa pessoa, interpretou assim. Não é o que o André falou. O cara pega, joga do nada uma frase e coloca autor. Patanjali. Aí não. Mas se for, olha, segundo a interpretação de tal pessoa, fez essa leitura, não sei, e construiu isso. É isso. Isso é um pensamento plural. Né? Não existe uma forma de ler Patanjali. Não existe uma forma de ler a Bíblia. Não existe uma forma de ler o Sutra Budista. Tem Mahayana, tem Theravada, tem Terra Pura agora. Leem os mesmos... Agora não, faz tempo. Leem os mesmos sutras do mesmo cara. Interpretações totalmente diferentes. Isso é plural. Isso é permitir a fala do outro. Isso é ao contrário do discurso autoritário. Isso está muito relacionado à cultura, mas muito mais também relacionado ao amadurecimento pessoal. Sim. Saca? De você pegar, ler, absorver algum determinado conhecimento, ter esse alisamento, esse maturamento, esse amadurecimento, e aquilo vai sendo mastigado, aquilo vai se diluindo e gerando uma nova construção que gera um insight. Sim. E aí trabalha em cima do insight. Exatamente, cara. Exatamente. Em cima do insight. Entendeu? É igual você compor, né, pro violão, ou desenhar, né? Você tem a primeira ideia, primeiro rabisco, e depois é trampo em cima dele para fundamentar. E até para moldar, forjar. Talvez nem seja fundamentar, mas para você manifestar, sacou? Para trazer do bruto. Exatamente. Para aquele raciocínio bruto, que você está... vir refinado, elegante, bonito, né? Que é você. E nunca vai deixar de ser você. Vai ser Fabiano, nunca vai ser do yoga, vai ser seu. Vai ser sempre seu. E isso que é rico. Por isso que existem tantas escolas de yoga. Não são escolas fake news. É alguém que, num determinado contexto, com determinada política, economia, situação social, influência de outras pessoas, até clima, fez com que uma prática fosse de um jeito e uma prática fosse de outro jeito. E isso é rico. Isso é rico. Não gosto de tal coisa. O problema é seu não gostar. Você tem o direito de não gostar. Mas querer aniquilar aquilo, aí você não tem o direito de aniquilar o pensamento do outro, a formação do outro, a ideia do outro. Não. Eu acho uma aberração. Problema seu. Durma com isso. Agora não. Vou formar um movimento e vou usar fake news se for necessário para acabar com ele. Porque... Aí não. Aí é ódio, raiva, é ódio, medo, fome e dor. Os 4 gatilhos do eixo de estresse. Você vira bicho. Bate e responde. Bate e responde. Nós estamos pensando aqui para tentar amarrar a ideia da maturação por meio do yoga, por meio da prática meditativa, da prática contemplativa, atentiva,
dilatar esse tempo, matura, pensa, reflete, lê, intui em você que ação tomar. Exato. Ao invés de você gerar uma fake news, uma mentira, uma primeira reação tua, constrói algo. Escreve uma carta, faz um vídeo, escreve um livro, monta uma aula para debater aquela ideia. Isso é muito mais rico. Porra, eu odeio o que você fala, Roberto. Sou campeão nisso. Então, escreve um texto e rebate. Faz um vídeo. Eu sou o famoso. Eu sou o palestrinha. Então tem tempo, pensa, constrói alguma coisa. Não fica só discutindo igual velho na janela. Amarra aí, André. Bom, aquele entusiasmo, só aquela tua força. Chegamos ao fim de mais um Yoga Sem Frescura e é um debate que se iniciou, né, com a necessidade dos três, né, falarem sobre algo que está acontecendo agora no momento comigo. Eu fui alvo de fake news, né? Há 3 anos atrás eu fui alvo de fake news, entrei na justiça e eu só consegui ganhar por causa de um vídeo que mostrou que eu não fiz nada do que foi acusado de ter feito. Então assim, eu ganhei. Atualmente essa fake news veio à tona com a pessoa mostrando partes desse processo, né, que está acontecendo comigo, só partes, e dizendo, olha, existe um processo, mas ela não fala o principal, né, essa pessoa não fala que eu ganhei o processo, né, e atualmente essa nova discussão, porque assim, como eu ganhei o outro processo, isso foi colocado por trás de outras pessoas, e a motivação é eu querer a guarda do meu filho. Eu quero a guarda do meu filho, eu terei a guarda do meu filho, né? Eu vou continuar nesse processo, também vou continuar processando as pessoas que fazem fake news e vou continuar ganhando, né? Já tive um parecer contra o Facebook, contra uma das pessoas que fez a fake news, sim, né? Por dia eu vou ganhar R$5.000, então a gente agradece muito esse valor que vai entrar na conta, e os outros demais que também entraram como réus no processo. E aí, desculpa, não adianta apagar a sua página do Facebook, né? A gente já fez uma ata notarial, então essa ata notarial não adianta você apagar, a ata notarial é feita no cartório e a gente já tem as informações, então agora aceite aquilo que vai acontecer. Enfim, eu agradeço muito aos três de terem fomentado o debate, né? Mas é um momento em que a gente tem que reagir, sim, a gente tem que colocar as coisas como são, e eu aconselho as pessoas a esperarem o que vai acontecer na justiça. Como não há nenhum processo contra mim na justiça, nem nada, então é fake news e a gente só espera que essas pessoas agora aceitem em retribuição, né, a nossa reação, a minha reação especificamente, contra a fake news que foi estabelecida. Mas o discurso é válido e é para o pessoal parar para pensar um pouco, para raciocinar um pouco sobre o que está acontecendo e parar de se deliciar com a miséria dos outros e a vida dos outros, né, que só a eles pertence. Então, um abraço a todos e até o próximo Yoga Sem Frescura. Tchau, tchau.